Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É domingo, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É dia de celebrarmos a vitória sobre a morte. E com muita alegria que o fazemos isso nesse dia, com muita satisfação no nosso coração e vivendo ainda, né, nesse tempo de reclusão, de quarentena, de limitação das nossas liberdades, mas o fazemos com alegria, nós fazemos isso com esperança. Justamente pela esperança da ressurreição é que, como diz aquela canção, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. A gente sabe que ele venceu a morte e por isso nós nos alegramos. E eu quero convidar você para que a gente inicie esse tempo de reflexão hoje com um momento de oração. Vamos orar assim como nós estamos? Ó Deus, muito obrigado. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. E nós nos unimos junto com os teus discípulos que te glorificaram ao ver que tu havias ressuscitado, que tu estavas vivo depois de ter triunfado sobre a morte, de ter pago o preço pelo pecado. Nós te exaltamos nesse dia porque ele se reporta ao centro da nossa fé. E isso é extremamente importante para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, que nós possamos de fato hoje refletir, conversar sobre aquilo que é essencial para a nossa caminhada, para a nossa jornada como cristãos. Assim a gente te louva, te agradece, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu gostaria de conversar com você acerca de uma palavra que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas antes de nós lermos o texto propriamente dito, eu gostaria de refletir com você sobre esse tempo que a gente está vivendo e perguntar quem poderia imaginar. Não sei se você poderia, mas eu não poderia. Tudo isso nos pegou de surpresa a todos nós, acredito. Quem poderia imaginar no início desse ano que estaríamos passando por uma pandemia global, sob uma quarentena, para evitar que perdas humanas fossem ainda maiores? Nós não estamos em quarentena para evitar perdas humanas. Nós temos certeza que elas vão acontecer e elas estão acontecendo. Nós estamos em quarentena para evitar que essas perdas sejam ainda maiores do que elas serão e estão sendo. Mas quem poderia imaginar isso? Quem poderia supor que teríamos uma quaresma, né, esse tempo de preparação antes da Páscoa, com tanta reclusão, já que a quaresma é justamente um convite é um convite para a gente se recolher, um convite para a gente refletir, um convite para a gente buscar a solitude, mas quem imaginaria que isso se tornaria uma realidade tão brutal como tem acontecido? Quem imaginaria essa oportunidade de reclusão dessa maneira, com um jejum tão intenso de consumismo, um jejum de estresse no trânsito, um jejum de correria, de trabalho e de tudo mais? Quem poderia imaginar? Essa pandemia, ela trouxe de volta algo que o materialismo nos roubou ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada como seres humanos, que é justamente essa pergunta pelo sentido da vida diante da morte. A gente volta a sentir essa fragilidade humana, como há muito tempo nós não sentíamos. Na verdade, nós estávamos assim com uma sensação muito grande, causada talvez até pelos avanços científicos, de que nós tínhamos um controle muito grande sobre doenças e sobre tantas coisas, e de que nós tínhamos todas as condições como seres humanos de lidar com isso de maneira muito tranquila, e de repente nós somos sacudidos de novo com o fato de que nós somos tão frágeis,
tão frágeis, tão pequeninos. E isso é um tanto quanto assustador para muitos de nós. A gente se dá conta como há muito tempo não se dava conta da fragilidade, por exemplo, do dinheiro. Talvez os norte-americanos e o Brasil também sentiu isso, né? A chamada Grande Depressão. Alguns filmes, inclusive, retratam esse período do século passado que abateu os Estados Unidos, que gerou uma bolha econômica e, de repente, gerou uma série de problemas gigantescos econômicos no país. Eu acho que essas coisas fizeram também, naquele tempo, as pessoas refletirem sobre a fragilidade da segurança do dinheiro, por exemplo. Mas agora, de novo, nós somos sacudidos por isso. Somos de novo sacudidos pela pergunta aonde nós colocamos a segurança da nossa vida, aonde nós depositamos a segurança da nossa vida. Nós somos sacudidos com a pergunta acerca de onde estão as nossas prioridades com tudo isso que está acontecendo. Talvez hoje, mais do que em outras Páscoas recentes, ou até mais nem tão recentes assim, mais antigas, a gente tenha condições de entender por que é que Jesus veio para morrer e ressuscitar. E não apenas para eliminar os problemas exteriores. As expectativas das pessoas em relação a Jesus foram, no tempo em que ele viveu, e são também nos dias de hoje, de que Jesus ele nos livre dos nossos problemas circunstanciais, que ele não permita que a gente passe por problemas financeiros, que ele não deixe com que a gente fique doente, com que ele cuide para que a gente se dê bem no nosso relacionamento conjugal. É isso que as pessoas buscam de maneira geral, são soluções para essas áreas da sua vida. Mas quando Jesus vem, ele vem para morrer por nós e para ressuscitar. E isso, num primeiro momento, parece não responder ao nosso imediatismo, às nossas necessidades imediatas. Ele parece dar uma solução para um problema que a gente não vê como problema. Ele parece trazer uma resposta para uma pergunta que a gente nem sempre se faz. Mas agora a gente é sacudido com essa pergunta, de que a vida, mesmo que a gente tenha, goze de saúde, mesmo que a gente tenha dinheiro, mas a vida é finita. E se a nossa esperança está nessas questões circunstanciais, a morte coloca tudo isso em xeque. A morte sacode tudo isso. E a pergunta continua: que esperança há diante da morte? Que certezas existem diante dessa realidade? Por isso, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a questão da esperança. A esperança é o cerne da fé cristã, é algo extremamente importante na nossa fé, na nossa construção, assim como a ressurreição é fundamental na nossa fé. Eu faço isso lendo, então, agora sim, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 55 e 56 apenas. E eles dizem assim, de 54 a 57. E eles dizem assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa pergunta poética do apóstolo Paulo aqui é uma paráfrase de um texto do profeta Oséias. E ele continua dizendo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente, o que eu gostaria de perguntar para nós, para nossa reflexão, para mim, para você, é: qual é o fundamento da nossa existência? O que a gente tem que fundamenta a nossa existência? Lembrando, por exemplo, daquela palavra que Jesus disse
para a multidão que o ouvia lá no Sermão da Montanha, ele disse certa feita, contando uma pequena parábola, de que existem pessoas que o ouvem e que praticam as suas palavras. Essas pessoas são comparadas a um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha, e quando vieram as tempestades, quando as águas subiram, essa casa permaneceu em pé. Mas existem aqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus, não praticam a palavra de Jesus. Esses são semelhantes a pessoas que construíram suas casas sobre areia. E quando vieram as circunstâncias difíceis, quando vieram as chuvas, as tempestades, ela ruiu, e foi grande a sua ruína. Perceba que os dois grupos de pessoas, eles ouvem a palavra. A diferença entre eles não é que eles não puderam ouvir, um grupo deles não pôde ouvir, ambos ouviram, mas um grupo ouve e pratica, o outro grupo ouve, mas não pratica a palavra de Jesus. Um tem fundamento, o outro não tem fundamento. E enquanto não vêm as tempestades, a gente não consegue distinguir exteriormente qual é a casa que tem fundamento e qual é a casa que não tem fundamento. Esse momento que a gente está vivendo na nossa história é um momento em que a gente tem a oportunidade de não ficar tentando olhar para a vida dos outros para saber se o meu irmão na fé ele tem fundamento ou não, se ele construiu a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, mas para que eu mesmo possa me avaliar. Porque se as circunstâncias arrancam o meu chão, a pergunta é sobre o que eu tentei construir a minha existência. Que fundamento que eu coloquei para construir essa existência? Se a morte é uma realidade que pode arrasar com tudo aquilo que eu entendi como certo e como bom, então sobre o que eu construí a minha casa? E talvez a gente vá fazer a descoberta de que passou a vida construindo uma bela casa, mas esqueceu de algo extremamente essencial, que é construir essa casa sobre o fundamento certo. E é um pouco sobre isso que a gente quer conversar hoje. A pergunta, então, é: qual é o fundamento da nossa existência? Ou, talvez, em outras palavras, para que e para quem nós vivemos? Para que e para quem nós vivemos? Para nós mesmos? Essa é a grande pergunta. A morte, sem dúvida nenhuma, é uma ameaça avassaladora quando não há esperança. Quando a vida não tem perspectiva de eternidade. Quando nós não temos certeza de salvação e de vida eterna. Eu acho muito difícil, eu acho que precisa ter muito... É necessário ter uma fé muito grande, digamos assim, falando de uma maneira um pouco cínica. É preciso ter uma fé muito grande para viver no materialismo. Porque as respostas que o materialismo nos oferece, elas não vão muito longe. Elas se destroem diante de perguntas extremamente simples, que a nossa alma brada o tempo todo. E a pergunta para nós hoje aqui é justamente essa. Aonde está esse fundamento e se esse fundamento resiste a essas tempestades que a vida pode trazer? Se esse fundamento resiste à destruição que os ventos e a chuva e as tempestades podem trazer. Eu quero aqui citar uma palavra do apóstolo Paulo, que é extraordinária, em Filipenses 1:21, ao falar da morte, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que palavra extraordinária! Viver é Cristo, morrer é lucro.
O que é entender a ressurreição? O que é fazer com que a ressurreição de Cristo se torne uma parte fundante da nossa existência? É poder testemunhar de si mesmo isso que o próprio apóstolo Paulo está dizendo nessa palavra. Viver é Cristo. O que faz sentido na vida, e aqui ele está dizendo para quê e para quem ele vive. Para quê? Ele vive para glorificar a Cristo. Para quem ele vive? Para Cristo. O viver dele está em Cristo. A vida dele se resume nisso, a identidade dele está em Cristo e naquilo que Cristo fez por ele. E isso gera nele a certeza de que Cristo ressuscitou, gera nele uma esperança, uma certeza também diante da morte. Aquilo que ele é e aquilo que ele fez não serão destruídos pela morte. O morrer é lucro para quem anda com Jesus aqui nesta vida. E isso é algo fantástico, isso é algo extraordinário. É a esse ponto que a nossa fé precisa nos levar. É para esse lugar que nós precisamos chegar. E eu não estou falando aqui como alguém que se considera alguém que chegou lá, que sabe tudo, que entendeu tudo, que sente a todo momento desse modo. Eu estou aqui como um aprendiz, assim como você. Mas eu olho para essa palavra e eu digo, Senhor, eu não sei se eu já posso testemunhar com toda a minha alma, dizendo, para mim o viver é Cristo, mas esse é o meu horizonte, é assim que eu quero viver. Eu quero viver para glorificar Cristo, eu quero viver para a glória de Cristo. De tal modo que o desejo de me encontrar com Ele seja tão ardente que quando a morte se avizinhar, eu possa olhar para ela e entender que ela é apenas um trampolim para que eu salte para os braços daquele que me amou na cruz do Calvário e se deu por mim com todo o amor naquela sexta-feira em que ele se sacrificou por nós. É esse o lugar onde eu quero chegar na minha vida e na minha caminhada. É aqui que eu quero descansar a minha alma, é aqui que eu quero depositar a minha esperança. A minha esperança não é de que eu terei mais dinheiro, a minha esperança não é de que eu nunca vou passar por um sério problema de saúde, a minha esperança não é de que eu não terei mais problemas na minha relação conjugal, a minha esperança não é isso. Essas coisas, elas fazem parte da minha vida, mas não são o centro da minha vida. Elas têm a sua importância, o seu valor, mas elas não são a coisa fundante, que fundamenta a minha existência, que dão razão ao meu viver. Quem dá razão ao meu viver, quem precisa dar razão ao meu viver, é Jesus e a sua obra. Por isso eu repito, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é esperança, é crer de fato que a morte foi vencida. O apóstolo Paulo tinha essa convicção, essa certeza, a morte foi vencida. E ela foi vencida porque a culpa do pecado foi paga na cruz. Você deve lembrar da palavra bíblica que diz: o salário, o pagamento pelo pecado é a morte. Então, por que a morte foi vencida? Porque o pecado foi pago na cruz. Uma vez que o pecado foi pago na cruz, a condenação da lei já não se aplica mais. Por isso nós lemos nesse texto bíblico que eu acabei de ler aqui, que a gente usou como texto base para essa mensagem, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Uma vez que Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, foi removido o aguilhão da morte, que é o pecado. E também a condenação da lei, porque agora o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, a dívida foi quitada. A lei nos condenava porque diante dela nós éramos considerados culpados. Mas Jesus
ele se ofereceu de maneira justa e agora nós temos acesso à sua justiça. Nós somos justificados pela fé. Portanto, é removido o aguilhão, é removida a punição, e nós estamos desfrutando dessa liberdade. E é assim que a morte é vencida, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. E ela se torna efetiva como uma forma de condenação diante da lei. A ressurreição, o fato de Jesus ter ressuscitado, significa que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. E, portanto, esse sacrifício é eficaz e é suficiente. Jesus ressuscitou, a morte não pôde prendê-lo, porque a morte perdeu o seu efeito pelo fato de que ela agora não pode mais ser o salário por uma coisa que não existe mais. O pecado foi pago, portanto, a consequência do pecado também é destruída. E o texto que nós lemos diz que nós ainda vamos experimentar isso de maneira plena. Isso já é uma realidade. Isso já é, como nós falamos na sexta-feira da paixão, isso já é uma realidade. Mas nós ainda aguardamos o momento em que a morte será definitivamente vencida, como nós lemos aqui no nosso texto, né? Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Eu termino perguntando: qual é o fundamento da sua existência? Você tem construído a sua existência sobre a rocha? Essa existência, ela tem culhão para aguentar esses reveses como esse que a gente está vivendo hoje? Ou reveses como esse nos jogam para um limbo, para uma crise de fé? Algumas pessoas têm me falado de que o momento atual tem causado crises de fé. Eu fico me perguntando, mas crise em quê? As pessoas tinham expectativa de quê? As pessoas colocavam a sua fé sobre o quê? Ora, uma crise de fé nesse momento só pode ser uma crise do bem, que vai gerar uma fé colocada sobre um alicerce errado, para finalmente compreender que se precisa colocar essa fé sobre o alicerce correto. Essa crise de fé só existe porque talvez a gente ainda não tenha compreendido o Evangelho da maneira como ele é apresentado nas Escrituras. E a gente tem expectativas falsas em relação àquilo que a gente acha que Deus deve fazer por nós. Não, esse momento não deveria causar nenhuma crise de fé, porque a nossa fé não está naquilo que Deus pode dar. A nossa fé está naquilo ou em quem Deus é. E eu oro para que nós possamos andar, queridos, na nossa existência, debaixo dessas certezas. Nós temos de novo a oportunidade nesse momento de refletir de maneira séria e honesta sobre essas coisas que foram e são tão caras nas Escrituras, mas que nas nossas reflexões, dentro da nossa realidade tão marcada pelo materialismo e por uma segurança gerada por um bem-estar da ciência, de repente de uma condição social mais privilegiada, são perguntas que a gente parou de fazer a si mesmos. Mas que o Espírito Santo ele possa nos reconduzir a essas palavras e possa firmar as nossas raízes bem profundamente naquilo que realmente a Escritura chama de esperança, naquilo que realmente a Escritura chama de fé. Esse é o meu desejo nesse domingo de Páscoa. Esse é o meu desejo nesse momento em que nós celebramos a vitória sobre a morte,
de olharmos para tudo isso que está acontecendo com os olhos daqueles que têm esperança. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem espada, nudez, fome, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Caminhemos assim, debaixo dessas certezas, porque elas nos dão paz, elas nos dão segurança, elas nos dão uma perspectiva para além das circunstâncias que nós estamos vivendo. Que o Espírito Santo nos guie e nos conduza, alimentando essa certeza e essa esperança no nosso coração. Assim nós oramos, assim nós desejamos que cada um de vocês possa andar. Em nome de Jesus. Amém.